E aí, para continuar, e agora a gente montar nosso primeiro painel, chamo aqui... Espera aí que eu vou cair. Gente, a melhor coisa vai ser cair aqui ao vivo, né? 20 mil pessoas assistindo. É show, né, meu amor? Domingo tô na TV Globo, né? Faustão. Acho que a galera nova não sabe nem o que é isso. Mas passa todo domingo, tá, gente? Na Globo. Amores, convido aqui para facilitar esse painel, né, para ser mediadora desse painel, Juliana Nobre, Gerência e Cidadania Corporativa da IBM. Por favor, aplausos. Cadê, Juliana? Oi, lindona. Muito bom. Fique à vontade, sente aí, meu amor. Eu vou chamar aqui as duas pessoas que participarão do painel. Convido... Eu vou primeiro falar o título da pessoa, tudo, porque senão a gente aplaude duas vezes, né? Vou primeiro falar todo o currículo, aí eu falo o nome e a gente aplaude tudo de uma vez. O que vocês acham? Fechou? Ótimo. Ela é supervisora da Fundação Bradesco, pedagoga pela Universidade Federal de São Carlos, tem mestrado em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, eita como eu gosto de Piracicaba, e doutorado pela PUC de São Paulo. Possui experiência na área de educação com ênfase em planejamento e avaliação educacional, atuando principalmente em organizações e política educacional, empresariado paulista, relações de produção, competência, empregabilidade e educação profissional. Uma salva de palmas para Elza Gerich. Muito bom, meu. Bem, eu ia lendo o seu currículo aqui, eu ia falando assim, nossa, que chique. Olha, muito bom. E aí, próximo convidado, ele é secretário de Educação do Estado de São Paulo, participou ativamente da revolução do novo ensino médio, sancionado em fevereiro de 2017, ainda como ministro da Educação, homologou a etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, em dezembro de 2018, e foi secretário executivo do Comitê Gestor das Etapas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, homologado em dezembro de 2017. Convido aqui Rosiele Soares. Aplausos para o nosso secretário. Muito bom, seja super bem-vindo, secretário. Muito bom. Chique, bem. Tô falando, o painel tá bom. Olha. Convido agora jornalista especializado em educação, é editor do site Porvir, referência na cobertura de tendências e inovação que estão transformando a educação no Brasil e no mundo. Não é à toa que está sendo transmitido este evento ao vivo pelo Porvir. Convido aqui Vinícius de Oliveira. Vem para cá, Vinícius. Aplausos para esse lindão. Olha aí. Muito show. Bom. Pode sentar onde quiser, viu, lindo? Muito bom. E agora, para quem eu estou mais empolgado em convidar, vocês vão entender porque eu estou empolgado, desculpem, tá? Perdão. Mas eu convido Felipe Batista, que é jovem aprendiz na IBM, aluno na Fundação Bradesco. Muito bom. Eu fico extremamente empolgado, porque, como comentei, fui jovem aprendiz e que maravilhoso participar de um painel desse. Então, aproveite, Felipe, arrase. Amores, passo então a palavra agora para... Ah, perdão, eu esqueci até de falar o nome do painel, né? E é um nome bonito demais da conta, uai. Educação para o presente e futuro, a capacitação do jovem para a sociedade digital. Por favor, Juliana, arrase, meu amor. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Super obrigada a todo mundo que aceitou. Ó, não contem com minha voz, aqui tem que funcionar, tá? Vocês que aceitaram participar desse painel com a gente. A gente tem aqui pessoas com uma missão super importante. Secretário Rosiele aqui, uma das pessoas com os desafios mais importantes da nossa sociedade hoje, cuidando aqui do Estado de São Paulo, e com uma visão incrível aí para compartilhar com a gente. Toda vez que a gente fala de tecnologia em educação, a gente percebe muito do que o Andrés trouxe na fala dele, que é a questão da ansiedade, né? E como responsável pela área de responsabilidade social, eu me vejo muito na obrigação de acalmar os ânimos das pessoas, né? E algo que a gente costuma falar,
e para trazer esse conforto para as pessoas em relação ao futuro, as tecnologias, os impactos, é que realmente o futuro ele já está acontecendo, gente. Então, cabe a gente observar, estar atento aos sinais da sociedade que já está mudando e poder, com calma, construir estratégias para responder essas mudanças. Então, todas as vezes que chega para a gente essa ansiedade de o que vai ser, vamos olhar o que a gente já tem. Então, esses sinais que estão e que estratégias a gente vai estabelecer para realmente endereçar esse desafio que é como que a sociedade vai se comportar, está se comportando, se movendo para isso. Bem, e para iniciar essa conversa, a gente vai convidar o principal indivíduo, né, de todo esse processo de educação, que é realmente o jovem. O Felipe, ele tem uma história super bacana, ele acabou de se formar no ensino médio, hoje ele é jovem aprendiz dentro da IBM, a partir do trabalho da Fundação Bradesco. E, Felipe, conta um pouquinho para a gente, você é a pessoa mais cobrada, eu diria até mais do que o secretário, né, de ser a melhor, de responder a todas as demandas desse novo mundo digital. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você enxerga isso e como você está se preparando para esse futuro, para a gente começar o debate. Primeiramente, boa tarde a todos, é muito bom estar aqui. E, bom, como todos sabemos, a gente vive na era do conhecimento, né, nome atribuído principalmente pela quantidade de informações que a gente tem, né, são muitos dados. E, bom, vou tentar falar um pouco sobre o comportamento dos jovens perante a tanta informação, né. Primeiramente, a gente tem uma ansiedade muito grande, né, principalmente atribuído por conta do foco que os estudantes têm perante os resultados e não aos processos de como as coisas funcionam, né, o que eu acho muito interessante. Afinal, toda a caminhada de 500 quilômetros começa com um passo, né, e os jovens de hoje estão tentando observar o último passo e se humilhando por conta de não ter dado o primeiro. E, bom, em relação a isso, né, a toda essa ansiedade, existe uma pressão muito grande em relação à nota, né, em relação a resultados. O que eu acho um tanto desnecessário, principalmente porque o foco tem que estar atribuído aos processos de como as coisas funcionam, né, justamente porque se não fossem os processos a gente não chega no fim, né, e infelizmente a gente tem esse peso muito grande que é o Enem, que afinal não pode ser atribuído como um peso, mas sim uma oportunidade. A princípio, essa frase que eu acabei de falar foi retirada de um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro que eu me encanto muito, principalmente porque ele foi feito por um psicólogo de Harvard, né, no qual esse psicólogo tentou tirar alguns dados para tentar compreender, porque quase 40% da universidade tinham problemas de depressão. E ele chegou à conclusão, através de dados de pessoas que tinham considerável sucesso na universidade, que eles viam aquilo como uma oportunidade e não um peso, né? Então isso é muito importante a gente ressaltar. E sempre é necessário a gente ter o foco nos processos e ver o objetivo como uma oportunidade, né, e não como um peso. Bom, mas falando um pouco sobre mim, né, eu me formei recentemente no ensino médio, o que é interessante porque eu já estou alinhado no mercado de trabalho, né, tive a excelente oportunidade de trabalhar na IBM. Eu trabalho no Think Lab, né, da área de pesquisa, que é onde eu mais consigo aprimorar tudo que eu tenho de desejo, né, tudo que eu gosto, que é uma oportunidade imensa, né, além das minhas tarefas. Atuo em diversos meios diferentes ali, é uma grande oportunidade. E, bom, um detalhe importante relacionando educação e mercado de trabalho que eu vejo atualmente é que na educação a gente tem um embasamento teórico muito grande, né? A gente consegue ter um embasamento teórico, porém não muito prático, o que é interessante porque o mercado de trabalho ele te fornece prática, né? Então é um grande desafio para o jovem, né, se basear em teoria, ter um estudo aprofundado, porém não ter a prática daquilo, né? Principalmente porque o que é essencial na prática seria atribuído também à ciência, né? Porque todo tipo de estudo de ciência é importante à prática. Se eu te dar um embasamento teórico falando de como se anda de bicicleta, você vai compreender como funciona. Porém, a prática é muito diferente, né? Apesar do quanto você estuda. Isso eu acho interessante porque o mercado de trabalho ele te prepara, né? E a escola te auxilia, né? Te explica como as coisas funcionam.
Né? Em questão da minha experiência, eu acho que em educação, eu sou apaixonado por educação, né? Inclusive pretendo ser um educador, e é basicamente isso, não? Falar um pouquinho da minha história e o meu ponto de vista, né, em relação à transformação digital e toda essa ansiedade, né, em cima de Enem, de mercado de trabalho e tudo mais. Perfeito, Felipe, super obrigada. E, secretário, a gente sabe o esforço que é estar no meio, né, da semana de uma quinta-feira aqui para você poder conversar com a gente. Agradeço muito a sua participação. Como a missão dele é muito importante, eu também já antecipo que ele vai sair um pouquinho antes do término do painel. Mas a gente super quer que você saia, porque a gente tem um desafio enorme aqui pela frente. Mas realmente acho que o secretário espelha aí um novo movimento para a educação brasileira desde o momento em que ele estava como ministro da Educação. Fez todo o trabalho relacionado à nova base comum, nacional comum curricular. Então, eu queria, secretário, que você contasse um pouquinho para a gente como as políticas públicas hoje estão se organizando, qual que é a sua visão para que elas ainda possam ser aprimoradas, para realmente que as escolas sejam esse espaço que prepara o aluno para o futuro, que é esse aqui que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, boa tarde. Não se assustem, eu não vim para cantar hoje aqui. Acho que não daria muito certo. Primeiro, é um prazer estar aqui, quero agradecer o convite. Eu acho que esta talvez seja, este tema, de forma geral, seja um tema central para a gente discutir que sociedade a gente quer. Quando eu estava como ministro, até recentemente, no governo anterior, eu participei de um encontro onde o Japão apresentou para a gente a quinta revolução, né? Nós aqui no Brasil estamos tentando chegar na quarta revolução ainda industrial, né? Estamos lá na 2.5, eu acho, mas um dia a gente chega lá. E o Japão está olhando para a quinta revolução que eles estão chamando, que é a revolução do papel do ser humano, centrado. O que vai ser a vida do ser humano, já que cada vez mais as tecnologias estão resolvendo coisas na nossa vida. Essa reflexão partindo de um país com o perfil do Japão foi muito interessante. E a gente está aqui no Brasil achando que a gente vai fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito há séculos, esperando resultados diferentes. O Felipe, né, Felipe? O Felipe é uma exceção. Ele está numa instituição que é diferente. Eu sou secretário de Educação do Estado de São Paulo, com 3,5 milhões de estudantes, com 250 mil funcionários, colaboradores na Secretaria de Educação, os diretos, sem os terceirizados. Nós somos a maior empresa em número de funcionários das Américas e uma das maiores do mundo, quando a gente olha em administração única, né, por um CNPJ. A gente administra na educação, por exemplo, 5.400 restaurantes. Se você parar para pensar que toda a cadeia de alimentação que a gente faz, cada dia a gente funciona como um restaurante. A gente compra o item, contrata funcionário, faz de tudo igualzinho, especialmente na administração pública. E por que eu estou falando isso? Porque essas coisas acabam pesando na vida do secretário, que está aqui tentando falar com vocês, mas está com peso de coisas que não são as coisas fundamentais. E a gente precisa discutir mais isso. Acho que esse é o grande movimento que a gente está falando. As empresas, quando a gente fala do futuro emprego, antes de entrar especificamente na tecnologia, os grandes empresários contratam, no mundo afora, não é no Brasil, no mundo afora, contratam as pessoas pelo seu conhecimento cognitivo, pelo seu desempenho cognitivo. Nosso Enem olha para o cognitivo, por exemplo, para pegar o que o Felipe fala, e bota pressão, né, Felipe? Mas quando você entra e começa a trabalhar, geralmente o seu desligamento está ligado ao socioemocional, às competências socioemocionais, que hoje cada vez mais, que é essa pressão que vem aqui, essa questão de equilibrar os pratos, como foi dito, nós não sabemos trabalhar. E a escola, ela não trabalha com isso. Ela tradicionalmente trabalha com as coisas, e mal, né? Com
com cognitivo e ainda não conseguimos fazer bem feito, por uma série de fatores. Primeiro, para deixar muito claro, a responsabilidade não é do professor, é do sistema como um todo, da sociedade, de todos os indivíduos, do secretário, de todos os indivíduos. Mas se a gente não fizer esta reflexão, nós vamos continuar produzindo jovens que vão cometer suicídio, taxa de suicídio cada vez mais aumentando. É um dado que é sempre muito cuidado, temos que ter muito cuidado, né? Porque acontece dentro de escola, dentro de universidades, por conta de pressões e as competências socioemocionais não estão ali. Então, ou a gente muda o jeito de pensar a escola, a formação mais humana, sem perder o cognitivo, sem perder o conhecimento. Porque é lógico que uma criança só vai poder se desenvolver se ela souber, no nosso país, língua portuguesa. Se ela não souber matemática, ela terá a perda de muitas oportunidades na vida. Só que a gente tem que parar de falar sobre Bhaskara e ensinar Bhaskara dando alguma aplicabilidade para isso. E isso pode perguntar na vida de cada um. Quem nunca se perguntou lá no ensino médio, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Lá na sala de aula. Não é assim. Eu queria fazer direito. Então eu assisti aquelas aulas de química. Meu querido professor Lenildo, um cara genial. Mas eu olhava para aquilo, eu não conseguia ter noção de se um dia eu ia usar, um diazinho só da minha vida, eu ia usar aquilo. Porque eu simplesmente não conseguia entender qual a aplicabilidade para a minha vida. E aqui você contamina o processo educacional. Você não conecta com o projeto de vida do jovem. Eu era um jovem que queria ser advogado ou professor de educação física. Acabei indo para a advocacia e, graças a Deus, a vida me trouxe para a educação. Mas faltou na escola para mim. Não sou tão jovem quanto o Felipe, mas faltou na escola para mim e falta até hoje essa conexão. O que eu quero ser? Se eu estou começando a descobrir qual é o que a gente está chamando hoje na educação de projeto de vida, de desenvolvimento de projeto de vida, sei o que é, eu vou conectar as outras partes. Este quebra-cabeça não pode faltar essa peça. Quando eu me tornei advogado, um dos primeiros casos que eu aprendi, que me mudou muito nesta visão do ensino, da aprendizagem, foi que peguei um caso importante de direito ambiental, que era a minha paixão. E aí eu fui advogar para a cooperativa, que estava numa área que estava sendo questionada, e tinha uma indústria do lado, contaminando a água, e eles estavam tomando na fonte, então era uma confusão de contaminação de água. Então, para aprovar a tese dos meus clientes, eu tive que, depois de formado como advogado, depois de ter passado na OAB, até aquele dia, continuava lá odiando química. Tive que voltar a aprender a estudar química, porque pela primeira vez na minha vida, foi lá me mostrar uma aplicabilidade para aquilo, que eu não enxergava que aquilo estava ligado ao meu projeto de vida. Então, você imagina agora, isso a gente está trabalhando em São Paulo, por exemplo, uma das mudanças agora é colocar o componente curricular de projeto de vida, para que a escola escute, ouça o jovem, entenda o que o jovem quer. Se ele sonha ser jogador de futebol, a escola não tem o papel de ir lá dizer, você não tem que ser jogador de futebol. Mas você sabe o que você precisa para ser jogador de futebol? Você sabe o quanto você tem que ralar, o quão bom você tem que ser para chegar lá onde você quer? Se você sabe, deixa eu te mostrar como a escola te ajuda. Como o jogador de futebol tem que tomar decisões rapidamente, que é uma das profissões que toma decisões mais rápidas, por conta da velocidade do jogo. Por exemplo, isso não está ligado na aula de física, não está ligado na aula de matemática. Aliás, nós, país do futebol, somos craques no futebol, né? Mas os nossos jovens, crianças pequenas, não sabem geometria. Qual é o melhor lugar para se ensinar geometria para uma criança? O que é um círculo, semicírculo, quadrado, retângulo, tudo isso é lá, jogando futebol, coisa que a gente não aproveita. Então, se a escola não se reinventar e conectar com o desejo do jovem, com o desenvolvimento das competências socioemocionais, as competências socioemocionais são desenvolvíveis também. Não sei se essa palavra existe, mas eu inventei agora. Então.
precisam ser desenvolvidas dentro da escola. Para ir além, eu não posso cobrar no futuro do jovem, no seu projeto de vida. Por exemplo, a gente discute EAD. EAD não é um problema na Alemanha. Por quê? Porque lá existem 160 e tantas competências socioemocionais, existe o chamado Big Five, que é o resumo dessas todas reunidas. Uma delas fala de autocontrole, autogestão. Ou seja, lá a sociedade alemã ela é treinada, por exemplo, eles têm autocontrole, autogestão. Você não precisa ficar repetindo para ele arrumar isso, para ele se organizar, para ele ter uma metodologia disso. Ele sabe fazer. Por que que nós sofremos muito e questionamos tanto o EAD? Que é funcional, como ponto de vista de tecnologia, para apoiar a educação, nunca para substituir as pessoas. Isso é importante, porque nós não temos essas competências envolvidas. Então, se eu tenho um projeto de vida, se eu tenho a oportunidade de falar com o meu jovem, que está desde o 6º ano, e isso não é uma reflexão do ensino médio, lá na mudança do 5º para o 6º ano, é o momento talvez mais chave de aprendizagem para as nossas crianças. É quando a gente pega para a criança e diz, até o 5º ano, vem com a tia te ama, vou anotar aqui na tua agenda, manda um beijo para o pai e para a mãe. Quando chega no 6º ano, te vira, anota as coisas do quadro, não cala a boca que não sou tua tia, eu sou tua professor. Respeita aqui. Muda, a vida muda tanto para aquela criança, e a gente não está olhando isso que está acontecendo. E a gente vai sem olhar e sem ouvir o jovem, sem discutir o projeto de vida e sem conectar os conhecimentos. Esse é um campo fundamental. E como a tecnologia está envolvida nisso? Como que eu falo de projeto de vida sem falar de tecnologia com os jovens hoje? O mundo é outro, gente. Eu sou advogado, mas se eu hoje quisesse ser advogado, eu teria que estar muito ligado na inteligência artificial. Porque a minha profissão vai mudar. A minha ex-profissão, né? Porque eu já sou praticamente um ex-advogado de tanto tempo que eu não advogo. Mas a reinvenção do futuro das profissões não é quando você está lá como aprendiz. Tem que ser antes, para que os Filipes da vida, que nós temos só alguns milhões, só na rede de São Paulo, mas no Brasil inteiro, entendam, independente de onde ele vá, ele vai ter convivência com a tecnologia. Em qualquer profissão. Não existe mais exceção hoje. Imagina o dia depois de amanhã. Né? E aí nós precisamos reinventar a escola também. E para falar de tecnologia, eu não preciso usar tecnologia necessariamente. Eu posso começar falando de tecnologia, as reflexões, como a gente está falando, como a gente está fazendo aqui hoje. E isso nós vamos fazer em São Paulo. Também criamos um componente curricular que começa a partir do ano que vem, desde o 6º ano, até o ensino médio de tecnologia, onde uma parte vai ser para desenvolver pensamento computacional, para desenvolver essa visão desse mundo que está chegando, mas também para ser uma cultura maker, desde cedo, para aplicabilidade no espaço. Ah, mas secretário, é muito difícil fazer isso, as escolas não têm estrutura, é muito ruim. É muito ruim, é verdade. Mas, oi? Daí a Débora Garofalo, ele está falando que era justamente dela que eu ia falar, que hoje ela trabalha na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, desenvolvendo um componente curricular de tecnologia para todas as escolas do Estado de São Paulo, com formação e mostrando que com pequenas placas de ela pode fazer. É uma professora, um talento que estava lá, que foi descoberto, e que vai impactar 2.200.000 alunos a partir do ano que vem no estado de São Paulo. No final das contas, ou a gente muda o nosso mindset, ou a gente muda desde cedo essa discussão, olhando para qual projeto de vida, olhando para empreendedorismo, que o Aiello falou aqui, que é fundamental, com disciplinas eletivas, onde o jovem possa experimentar. Uma das grandes decepções dos jovens é ele passar o ensino médio sonhando em ser advogado, ele entra no 1º ano do curso, ele desiste, porque não é aquilo que ele achava que era. Ele viu um filme maravilhoso, né? Tinha aquele caso, né, lindo no filme, que o advogado vai lá, bonito, defendendo, depois ele vai lá descobrir que a vida não é assim. Que você tem um monte de estresse para acompanhar prazo, para cuidar disso, para cuidar daquilo. Isso serve para qualquer outra profissão. Ou seja, a gente não está conectando o jovem com as possibilidades.
E isso é a transformação que a gente está buscando. E se a gente quer, seja com tecnologia, seja com qualquer coisa, transformar com a educação, a gente precisa trazer isso como uma prioridade. A matemática é importante, o português é importante, aliás, são basilares, né? A filosofia, a sociologia, a história, a química, a física, tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa conectar essas peças, senão a gente não vai entrar no século XXI e desenvolver os jovens para este século e para os próximos que ainda virão. Nós estamos falando de desenvolver pessoas usando aquilo que a sociedade já tem de melhor, inclusive discutindo a formação e apoiando a formação dos nossos professores. Nós não podemos aceitar a formação de professores que nós temos hoje. Não é culpa do professor, é culpa do sistema, é culpa dos secretários, é culpa de todo mundo que não consegue colocar, por exemplo, numa formação de pedagogia, uma disciplina sobre o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Hoje, quase 70% das faculdades de pedagogia não tem hoje uma disciplina falando do desenvolvimento infantil. E eles são os profissionais responsáveis pela educação infantil, que deve ser a nossa principal prioridade. Desculpa me alongar, mas eu gosto muito do tema e acredito que se a gente encantar e mostrar para os jovens a conexão do projeto de vida dele com essas tantas possibilidades, desenvolvendo outras competências, a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. E aqui deixo o pedido de ajuda. Nós, no Estado, não vamos fazer sozinho. A Secretaria de Estado tem a sua responsabilidade. Eu vou sair daqui, vou voltar para o meu mundo cheio de problemas, mas a sociedade precisa, de fato, colocar prioridade na educação. A gente tem que parar com esse discursinho que a gente prioriza a educação e a gente fala isso de forma fácil, porque é fácil dizer. Mas na hora H de fazer realmente isso acontecer, está faltando a este país seriedade para que as políticas continuem. Nós demoramos 25 anos, quase 30 anos, para ter uma base nacional comum curricular, que países têm há muito mais tempo. Nós estamos perdendo tempo com outras discussões que podem até ser importantes, mas não são essenciais. É aquilo que apenas 1/3 das crianças, ou aliás, 1/3 das crianças de 9 idade de anos não sabem escrever a palavra porco, vendo um desenho. Isso é a Prova Brasil, lá na avaliação da alfabetização, no 3º ano. A palavra porco não é um texto, não é uma frase, não é interpretação. Ela vê um desenho, ela tem que escrever aquilo. 1/3 das nossas crianças não sabem fazer. A gente tem que botar a educação como prioridade na frente do transporte, na frente da segurança, na frente da saúde, na frente de muitos outros aspectos, porque aí sim a gente vai transformar. E aqui, lógico, deixo o meu recado para estar aberto para todo o diálogo e receber ajuda de toda a sociedade civil e de todas as áreas para ajudar a mudar essa realidade que é muito dura, mas que é possível. A gente tem casos de sucesso, tem muitos Filipes por aí que estão conseguindo transformação pelo meio da educação, e eu acredito muito nisso. Obrigado. Super obrigado, secretário. E a ideia era justamente de trazer para vocês, de uma forma muito concreta, resultados que já estão acontecendo. Então, aquela fala de que a educação nunca chega, a gente está indo em direção. É um tema super complexo. Então, o importante é a gente entender que esse movimento está acontecendo mediante toda essa transformação pela qual a gente já está passando. Ótimo, muito obrigada. Agora, conversar um pouquinho com a Elza. Fica à vontade. Eu não vou te... Elza, desculpa a todos aqui, como atrasou um pouquinho. E como vocês podem imaginar, eu não tenho problemas para resolver. Tenho só alguns pratos, mas tem vários caindo. Então, eu preciso correr. Eu vou pedir 1000 desculpas e vou pedir licença de vocês. É um grande prazer. Se tiverem perguntas que queiram encaminhar para a gente, se vocês puderem ajudar, vocês encaminham, que a gente manda a resposta, inclusive individualmente, a todos que desejarem, tiverem algum questionamento, críticas ou sugestões para a gente, tanto os que estão aqui, como os que estão nos assistindo. Muito obrigado e peço 1000 desculpas por me retirar. Obrigado. Obrigada. E boa sorte.
Bem, a Elza, ela é como se fosse a secretária de Educação da Fundação Bradesco. Ela tem um ecossistema de escolas sob a responsabilidade dela, que vão desde a primeira infância até o ensino médio. Então, é uma organização que também vem passando por uma transformação importante, justamente por tudo isso que o secretário comentou. E eu queria que a Elza comentasse rapidamente esse processo de transformação que as escolas da Fundação estão passando, e também o papel do professor nesse processo todo, que vocês vêm conduzindo aí já há algum tempo, e ainda tem um caminho bom pela frente. Bom, boa tarde a todos, aos que nos assistem, aos presentes. Primeiro, obrigado pelo convite de participar desse painel com pessoas tão especiais, pessoas que, né, para a gente é uma alegria grande encontrar ex-aluno onde a gente está, né? A gente tem um projeto de educação que a gente é uma instituição que existe há mais de 60 anos, nós estamos espalhados no Brasil inteiro, especificamente para trabalhar com população de vulnerabilidade econômica, social. Então, nós temos uma missão de transformar vidas, essa é a nossa grande missão. Então, e a gente encontra na educação, na escola, esse caminho de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, ao longo de todos esses anos, a gente tem trabalhado incansavelmente para fazer uma educação de qualidade, uma educação transformadora, uma educação que inspira esse aluno, esse jovem que está conosco, para eles sonharem, né, neste mundo que eles vivem hoje, né? E quando o Cortella, né, ele fala muito isso, nós trabalhamos com os alunos que são do século XXI, quem trabalha geralmente são os professores que nasceram no século XX, a escola tem o modelo do século XIX, né? Então, esse é o nosso grande trabalho de reinventar essa escola, né? E acho que o Andréas trouxe muito isso, né, na fala, da importância da gente reinventar a escola. A escola não pode ser mais o locus onde se processa com organização, com processos pedagógicos, metodológicos que não se encaixa mais com esse perfil de alunos que a gente recebe hoje. Porque hoje, quando a criança que nasce hoje, ou nasceu há pouco tempo, com menos de 2 anos, ela já tem contato com smartphones, com iPad, com iPhone, né? Então, antes mesmo dela aprender a ler e escrever, ela já tem contato com a tecnologia. Então, a escola, para nós, ela não tem que ser só um espaço onde vai se trabalhar com informação, porque informação, esses jovens, esses alunos, eles já têm. O papel da escola hoje é ajudar esse aluno a trabalhar, né, ou desenvolver habilidades, e era um pouco isso que eu queria trazer para a discussão desse painel, o quanto que a escola precisa desenvolver habilidades que ajudarão esses alunos, esses jovens, a enfrentarem esse mundo que está aí. E o secretário trouxe a questão do socioemocional, e na nossa experiência, nós já estamos há 3 anos, né, nós incluímos no nosso currículo o trabalho com competências socioemocionais, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, e agora, Felipe, né, uma novidade, porque a gente está também redesenhando o programa do aprendiz, a gente está chamando de aprendiz do futuro, onde a gente quer trazer também esse trabalho, né, com competência socioemocional para os aprendizes também. Então,
O trabalho com as competências socioemocionais tem nos apresentado já há 3 anos, e a gente monitora e acompanha os resultados, e isso a gente tem em todas as escolas, não é numa única escola, ou num único ano série, e sim em todas as séries, tem mostrado para nós resultados de que estamos no caminho. Ou seja, se nós, na escola, não ajudarmos esse aluno a ter flexibilidade mental e ter equilíbrio emocional, não adianta de nada. E eu vou dizer para vocês, é fácil ensinar o aluno a se colocar no lugar do outro, que é o exercício da empatia, o autoconhecer-se, o autocontrole, né, o tomar decisões responsáveis, que são a base dos domínios que a gente trabalha no socioemocional. Isso é fácil? Vou dizer para vocês que não é uma tarefa fácil. Vou dizer para vocês que é mais difícil do que ensinar equações e do que ensinar, de repente, as causas da Primeira Guerra Mundial. Porque isso é fácil. Ensinar isso é mais fácil do que ensinar competência socioemocional. Mas eu vou dizer para vocês que não é impossível. Isso porque nós, em todo esse processo, ao longo desses últimos 3 anos, tem mostrado para a gente o quanto a gente tem feito a diferença no processo pedagógico educacional dos nossos alunos aí, né, espalhados, que hoje são mais de 95 mil alunos que a gente atende no Brasil todo. Só na educação básica são 42 mil. A educação básica que a gente chama é da educação infantil, 5 anos, até o ensino médio, são em torno de 42 mil alunos. Então, a gente percebe diferenças, e a gente percebe o quanto a gente precisa trabalhar esse tipo de competência, esse tipo de habilidade nos alunos, se a gente quer que eles façam a diferença nesse futuro que está aí, que não dá para negar, né? Então, eu não vejo que tem volta, mas eu vejo que a gente tem que aprender a enfrentar, mas enfrentar de uma forma que vai fazer com que esse aluno consiga fazer um futuro melhor, né? A gente precisa ter uma sociedade melhor, né? E a gente só vai fazer por meio da educação. E para mim, o professor, Juliana, eu não imagino que a tecnologia, e muitos, né, da minha área de educação, sempre imaginou que tecnologia, que todas as mudanças que surgem, dá-se a impressão que vai tomar o lugar do professor ou da escola. Eu não acredito que as tecnologias tomarão lugar da escola. A inteligência artificial, que acho que é o grande receio, né, de muitos professores, eu não acredito, eu acredito ainda no professor. Eu acredito no papel do professor como mediador, no papel da escola como a grande agência de transformação disso tudo. E nós passamos, então, né, voltando na sua questão, esse professor tem que ser o encantador desse aluno, o inspirador desse aluno. Então, não adianta o professor só querer ser aquele que vai transmitir o conhecimento ou os ensinamentos da química, como o nosso secretário colocou, mas aquele professor que vai ajudar esse aluno a lidar com as informações que ele tem. Então, eu ainda aposto muito nesse processo, e nós, ao longo, agora, principalmente nesses últimos anos, nós temos trabalhado num processo de transformação, a gente chama o movimento de Transforma FB, que é a transformação da fundação, pensando em reinventar as nossas escolas, o nosso currículo, o nosso processo de trabalho, a nossa forma de relação. E esse professor precisa estar próximo do aluno, precisa escutar esse aluno. E a gente tem um processo de escuta muito grande do aluno. E quando a gente trabalha com socioemocional, a gente tem trazido muito essa mudança para a escola, essa mudança de escuta, essa mudança de estar próximo do aluno. Porque
esses jovens, esses alunos precisam disso, né? E eu não vou me alongar para poder dar chance para o Vinícius falar também, né? Obrigada, Elza. Ju. E antes da gente abrir para perguntas, a gente queria convidar o Vinícius, ele representa aqui o Porvir, que é uma plataforma super importante para quem se interessa pelo tema de educação e que faz uma série de análises, estudos e projetos para entender justamente esse cenário de mudança. Vocês tiveram uma publicação há pouco tempo em relação justamente a entender os desejos e os desafios que esses jovens vêm apontando, que são mais sinais aí para a gente estar atento e saber qual é essa transformação que está vindo para a gente poder conectar o desejo do aluno com o papel da escola, com as políticas públicas, com o apoio da sociedade civil e fazer disso daqui algo realmente que ajude a endereçar, né, de forma objetiva uma solução para esse grande desafio. Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite também. Para quem não sabe, o Porvir é uma plataforma que existe desde 2012, que fala de inovação em educação, de novas maneiras de ensinar, mas também de como se aprender com o auxílio da tecnologia, que é impensável, acho que não falar de tecnologia quando se fala em novas maneiras de aprender. 2015, para quem não lembra, era um cenário que houve logo depois de 2013, enfim, as manifestações. 2015 teve um movimento muito grande iniciado em São Paulo de ocupação das escolas. Alunos gritavam que queriam ser ouvidos, discussão de manipulação política para lá e para cá, enfim, esse não era o nosso ponto. Criamos, então, uma plataforma chamada Nossa Escola em Reconstrução, que parte de perguntas que tiveram a ajuda de estudantes. Enfim, não é um questionário com linguajar que o estudante não entende ou não faz parte da realidade dele, no qual ele diz como seria a escola dos sonhos dele. É muito do que esqueci o nome, falou de Augusto, falou de ouvir o cliente. Não é uma visão de cliente, mas é aquele que é atendido pela escola. Eu fiquei até feliz quando vocês disseram que ia ter um estudante na discussão, porque é sempre assim, de cima para baixo. Exatamente. E aí, a gente esperava 2.000, 3.000 respostas. A Secretaria de Educação de São Paulo, que era um dos núcleos que viveu uma crise, a época de ouvir esses alunos, a manifestação começou aqui e cresceu por aqui até se espalhar pelo Brasil. E a gente acabou recebendo 132.000 respostas aquele ano. É um panorama bacana. 2017 e 2018, a rede do Espírito Santo, que passou a liderar o IDEB, tomou a iniciativa para si também, mais 20.000 respostas, e este ano, São Paulo, que criou esse programa de protagonismo jovem, que tem um foco em projeto de vida e currículo para tecnologia, também rodou de novo a pesquisa, assim como Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso e Santa Catarina. E não surpreendentemente, assim, muitas das questões que a gente levantou aqui, que o aluno gosta da escola, apesar dele não conseguir performar bem, entregar tudo aquilo que se espera de aprendizado, por N motivos, ele vê na escola um espaço onde ele estabelece as primeiras relações, então ele valoriza extremamente a escola, o papel do professor. Então, você achar que a tecnologia vai quebrar esse elo que ele tem com a escola, eu acho uma aposta muito arriscada de se fazer. Não surpreendentemente, ele está de saco cheio de ficar tendo uma aula extremamente teórica. Ele quer participar de projetos com a comunidade, quer aulas práticas, tem um foco na vida dele, também porque os pais cobram, e a sociedade cobra de mercado de trabalho e vestibular. E essa pesquisa tem ajudado redes a pensarem nas formações de professores de forma mais assertiva, já que você ouviu quem está na base,
como esse indivíduo gostaria de estudar. Então, você consegue planejar políticas públicas mais assertivas. E também para o aluno se sentir reconhecido, se sentir parte de um projeto, sabe? Então, isso para mim é a principal coisa. E, claro, ela dizia sobre a questão de tecnologia substituir professor. A gente costuma, no Porvir, ver o copo meio cheio do que meio vazio, sabe? Então, olhar pelo lado da solução. Acho que a gente está diante de uma oportunidade muito grande, porque pela primeira vez tem uma pesquisa que chama TIC Educação, que faz um panorama de comportamento e de acesso em escolas públicas e privadas do Brasil. Pela primeira vez, 3/4 dos professores, tecnologia parece que é um negócio que veio aí e vai ficar. E há um interesse do professor em buscar mais formação, seja de forma individual, não sei se pode falar, no YouTube, aqui na IBM, não sei, do concorrente, mas tudo bem. Mas, enfim, até para que seja facilitada ou se tenha essa preocupação de, já que agora ele está interessado, vamos criar programas estruturados, currículos estruturados que permitam cruzar conhecimentos, não isolar conhecimentos como eu conheci na escola, como muitos aqui tiveram na escola, e elaborar currículos que permitam resolver todos aqueles desafios e todas aquelas ansiedades que alunos e os próprios professores, que eu acho que são os maiores equilibradores de pratos que a gente conhece, têm. Perfeito. Obrigada, Vinícius. O Vinícius trouxe uma visão super importante, que é relativamente nova para a educação, que é o uso de dados para tomada de decisão para as políticas públicas. Então, acho que isso aí também é um movimento super positivo pelo qual a gente está passando, mas temos ainda um caminho bastante longo para a gente conseguir, de fato, trabalhar de uma forma que seja bastante eficiente. Bem, por conta do tempo, as perguntas vão ficar todas para o final do evento, após o segundo painel, mas eu não quero fechar o painel, quero pedir para o Felipe fechar. Com uma pergunta rapidíssima, a sua resposta, por favor. Queria saber qual que é o sonho seu para o seu futuro. O que você espera do seu futuro? Ok. Em relação a isso, eu desejo ser um pesquisador, sempre fui apaixonado por ciência e tecnologia. E, bom, a princípio entrei na área de pesquisa da IBM, que é uma grande oportunidade, que eu acho fantástico, porque lá eu posso tirar qualquer tipo de dúvida, né? E o interessante da IBM é que a gente não tem uma relação de hierarquia que interfira na nossa relação com pessoas, né? Então, se eu quiser falar talvez com o diretor ou com o meu gerente, eu posso tranquilamente. E, bom, em relação a isso, além de ser pesquisador, eu pretendo ser professor, que é interessante, porque... tá falhando. Não, você falou no começo, a gente vai te cobrar depois. Tá. Que é interessante, porque como o nosso tema é educação, é o meu principal foco, né? Tem muito depois dar essa oportunidade para outras pessoas, né? Trazer toda a experiência que eu tiver, diria aqui em campo, né, no mercado de trabalho, passar para jovens, né? E um fator interessante é que todos somos alunos, né? A palavra aluno vem de não iluminado, o que é uma reflexão interessante, né? Porque tudo que a gente conhece, sempre existe a oportunidade de conhecer mais. Tem uma frase que eu gosto, se eu não me engano é de Einstein, não tenho em mente agora se é ele ou um outro filósofo, né? Porque são vários, mas ele comenta que na vida ele é uma criança brincando com areia, né, na ponta de uma praia, e ao redor dele existe um mar completamente desconhecido, né? O que é interessante, que é basicamente uma humildade intelectual, né? Do tipo, por mais que eu saiba de muito, sempre terá pelo que aprender mais, né? Então, esse é o meu desejo, ser um pesquisador, né? Ter todo o conteúdo e poder atribuir para outros jovens, que é o que fazem comigo, né? É isso. Super obrigada, Felipe, Vinícius e Elza. E Augusto. Obrigada, gente. Fantástico. Muito bom. E aí? Show? Bom, né? Amores, muito legal ver todos os cenários, né? Nós
vimos a fundação, né? Mídia, aí vimos o Estado e o profissional, né? Falando nisso, parabéns, até depois pode pedir aumento para a IBM, né? Valorizou bem. Acho que isso é importante, fica a dica, né? O chefe tá aqui? Tá aqui? Não? Que pena, manda o vídeo para ele. Tá no streaming, tá, pronto. Bom, agora eu ia começar a interagir com as pessoas, mas eu descobri que o tempo tá curto, então infelizmente não vou poder interagir com vocês. Não vou sim, um pouquinho só, né? Vamos aqui, Natasha tá aqui, olha só que ótimo. É bem rápido, tá, amor? Só levanta aqui para todo mundo te ver, principalmente quem tá em casa. Natasha, tem um trem que você faz que é Mindfulness que eu acho maravilhoso. A gente tá falando muito sobre o conhecimento da pessoa, sobre o que ela quer. Adorei que ele conseguiu responder o que ele quer para o futuro. Eu, quando jovem, tinha muita questão comigo mesmo sobre eu não sei. Só que a gente tem medo de falar que não sabe, porque a gente aprendeu que não pode falar que não sabe, né? E aí você lê o Antônio Hermílio de Moraes, ele fala que quem fala não sabe é que é verdadeiro, né? Fala um pouco, 2 minutos sobre isso, amor. Valendo. Sobre não saber? Poxa, a coisa que eu mais defendo hoje é o que na pedagogia a gente chama de mente de principiante. É você nunca saber o que você sabe, né? Sempre se perguntar o que mais eu preciso saber. E eu acho que tem um pouco a ver com a fala do Felipe, de você se sentir a criança brincando, né, rodeada de um grande mar de desconhecido. Eu acho que isso tem mudado muito. Antônio Hermílio de Moraes, ele pertence a uma outra geração. Eu acho que hoje, de verdade, a gente tem cada vez mais espaço para falar com autenticidade, falar das nossas vulnerabilidades. Então, o convite aqui, de verdade, é a gente se perguntar o que a gente não sabe, para quando o outro dizer que também não sabe, a gente conseguir ser mais empático com ele, entender um pouco melhor. Valeu? Me pegou de surpresa. Que é bom. Assim, saiu muito bem. Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem com essa nova geração e com todo mundo que vem por aí é que mostrar nossas fraquezas muitas vezes é a nossa maior grandeza, né? A gente se fortalece.